E aí, gente, como é que vocês estão? Vamos lá. Rock Lee, um dos personagens mais amados de Naruto. Sério, eu não conheço ninguém que assiste Naruto e não gosta do Rock Lee. E se você não gosta dele, bom, problema seu. Enfim, mas uma das grandes discussões que existem é de que ele é um personagem desperdiçado. Que ele é um personagem promissor que poderia oferecer muito mais para a história de Naruto do que ofereceu. Mas como o nome do anime é Naruto, então deixa ele pra lá. E hoje eu tô aqui para defender o Rock Lee, mas também mostrar que ele não foi realmente desperdiçado. Além de ser um dos maiores propagadores de Linkin Park da internet, esse personagem que trabalhou muito para mostrar o que é capaz e surpreender todo mundo, fez muito bem seu papel na história de Naruto, e eu vou mostrar o porquê. Mas antes de continuar, quero pedir que deixe o seu like. A maioria das pessoas que assistem não deixam um like, mas ele ajuda muito o meu canal a crescer cada vez mais. Então, se puder deixar o like, você merece um saboroso lamen. E ficarei muito agradecido. Beleza? Então, continuando. Muitos acreditam que um dos temas de Naruto já foi talento natural versus esforço, o que não é verdade. Talvez isso possa ser um tema específico para o Rock Lee, porque ele não nasceu em um clã poderoso, não nasceu com uma genética privilegiada e nem algo do tipo. Ele também não queria se vingar de alguém ou tinha um orgulho absurdamente alto. Não, ele só queria provar que também podia ser poderoso mesmo sem nada disso. Ele é um personagem disposto a dar tudo pelo seu sonho e não se importa com como os outros encaram esse sonho. Mas isso o tornava um personagem autoconflitante. Porque por um lado, ele não ligava para a opinião dos outros e seguia querendo ser um ninja. Mas ele é extremamente afetado pelo que os outros acham dele como um ninja. Ele, querendo ou não, procurava mostrar ao mundo do que era capaz. E esse era o verdadeiro arco do Rock Lee. Claramente o Rock Lee é um personagem que foi feito para os espectadores gostarem. Literalmente o seu primeiro feito foi dar uma surra no Sasuke, que naquela altura da história, a maioria das pessoas que assistiam só conseguiam sentir antipatia por ele. Então com isso o pessoal sentia um prazer imenso ao ver aquilo acontecendo e ao mesmo tempo pensava: caralho, quem é esse cara? Ele literalmente só luta usando seu próprio corpo com artes marciais, sem poder algum. O famoso Taijutsu. E isso desperta interesse, mas não nos é mostrado muito sobre ele. E depois o vemos na sua grandiosa luta no exame Chunin contra o Gaara. O cara que botava medo em todo mundo naquela época, até no espectador que estava assistindo. Eu lembro de ver o Gaara quando eu era pequeno e sentir agonia. Mas enfim, muitos consideram essa luta injusta, o que sim e não. Talvez seja injusta ao comparar os dois. O Rock Lee é um grande ninja, um lutador habilidoso e com um potencial gigantesco. O Gaara é um grande ninja, um lutador habilidoso com um potencial gigantesco e com poderes. Ou seja, comparando dessa forma talvez possa ser injusto. Mas em questão do Gaara ter vencido e o Rock Lee ter perdido, isso foi uma vitória justa. A única coisa que obrigava o Rock Lee a estar naquela luta era o seu sonho e nada mais. Então ele estava disposto a ganhar ou perder. E no caso, perdeu e quase morreu. E por mais que falem: mas o Gaara ter vencido foi injusto sim. O Rock Lee se esforçou muito, deu tudo de si, fez o que muitos desacreditavam, lutou de igual para igual com o Gaara. Era para ele ter vencido. Isso tudo é verdade. Ele realmente se esforçou muito, deu tudo de si e fez o que muitos desacreditavam, mas ainda assim perdeu, porque infelizmente a vida é assim. Seria muito bonitinho ele chegar lá, fazer tudo o que fez e simplesmente ganhar, porque ele treinou muito para isso. Mas quando se bate sempre nessa mesma tecla, se esquecem que do outro lado também tinha um grande oponente. O Gaara não era qualquer um. Literalmente ele era um dos mais brabos até aquele momento e, querendo ou não, tinha muito mais vantagens contra o Rock Lee. E no fim isso mostra até uma realidade. O Rock Lee poderia treinar o que for, que com o Gaara também treinando, ele sempre estaria na vantagem. Isso é pesado de se pensar, mas é uma realidade.
É só pensar em duas pessoas. Uma tem um benefício que outra não tem. E essas pessoas treinam igualmente. A que tem o benefício sempre estará à frente da que não tem. Por mais que os dois treinem igualmente, um sempre estará na frente. E isso pode ser refletido em várias situações da vida real. Pois bem, o Rock Lee queria mostrar para o mundo do que ele é capaz. E a partir do momento que ele está disputando com ninjas que têm chakras elevados, Sharingan, entre muitas outras coisas, ele já provou que é capaz. Não tô dizendo que ele perderia para qualquer um ali só por falta de poderes. Claro que não. Mesmo sem isso, ele tinha disposição e determinação maiores que muita gente ali. Mas se pegar alguém que tem um mínimo de disposição que ele tem e poderes, a vantagem já tá feita. Só de estar ali ele já provou do que era capaz. Mas na luta contra o Gaara ele fez tudo o que podia e não foi suficiente. Ele estava disposto a ir além e morrer para se provar. Só que isso custou muito caro. E por mais que ele não tenha morrido, ele teve todo o seu potencial reduzido por fraturas. E isso tudo serve para nos mostrar uma dura realidade. O esforço é importante sim, e vai te levar a lugares onde você nem imagina. Mas quem tem privilégio sempre estará ao menos um passo à frente. E isso é um fato. E com tudo isso, o que o Rock Lee representa na história é a superação e maturidade. Ele chegou longe e toda a sua determinação e treinamento valeram a pena. Apenas por um momento ele se deixou cegar pelo seu sonho e isso lhe custou caro. Mas em toda a sua recuperação ele entendeu isso, se fortaleceu e aprendeu que o limite não é o final, mas um recomeço. E lutando ao lado do Gaara contra o Kimimaro, ele se manteve dentro do seu sonho sem que isso cegasse novamente e venceu. E por mais que digam que ele foi um personagem desperdiçado por ficar fora de maior parte de Naruto Shippuden, isso não é completamente verdade. Sim, ele poderia ter mais destaque de alguma forma, nem que seja por algum filler, já que Naruto tem tantos, mas até os fillers eram focados no Naruto. Mas em questão da história, o que o Rock Lee tinha para apresentar já tinha sido mostrado e pro autor Kishimoto já era o suficiente. O arco do Rock Lee foi feito para mostrar uma dura realidade que trouxe amadurecimento para ele e também deve servir para trazer uma reflexão para quem assiste. E só. E é isso. O que você acha de tudo isso? Concorda? Ou pensa diferente em alguma coisa que eu falei aqui? Comenta aí. Esse é um assunto que pode ter muitas divergências e pode chegar longe. E isso que é da hora sobre as opiniões. Então, comenta aí o que você acha. Muito obrigado por assistir até aqui. Deixa seu like porque me ajuda muito. E não assista o primeiro vídeo desse canal.